Olá, seres evoluídos! Muito boa noite, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. E eu vou conversar com vocês um pouco hoje sobre habilidades, oportunidades e para onde a gente deve ir. Talvez esse seja o título do vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido, de uns 7, 8 minutos, como uma forma de treino. E a única coisa que ele vai ter são cortes. Cortes só de como esse. Erros na fala ou demora ao falar. E eu queria contar pra vocês um pouco sobre a minha história. Meu nome é Pablo, tenho 20 anos. Como eu tive uma importância muito grande em determinados locais e meios, até o ponto que eu me encontro agora um pouco perdido, né? Então eu já fui alguém muito importante, alguém muito valioso e hoje talvez não é que eu seja uma farsa, mas eu tenha perdido ou não esteja enxergando aquilo que eu realmente sou, no que eu sou bom, se é que eu vou dar certo em alguma coisa. Eu anotei aqui no meu caderninho, eu tô apenas com um caderno, não tô com nada nesse momento, que vai ser meu roteiro, tá bom? Eu vou começar falando um pouco sobre minha época do colégio. Eu terminei o colégio há 1 ano e meio atrás, 2 anos eu acho. E eu comecei em uma escola chamada Sonho de Criança. Essa escola ela fica localizada em Salvador, na Bahia. E foi lá que eu tive minha primeira importância, minha primeira utilidade no mundo, vamos dizer assim. Eu entrei lá com 2 anos, muito novo. Foi o colégio que me formou, vamos dizer assim. Esse colégio ele é do maternal até o 5º ano, né? E o outro colégio, que é o Comênios, que é do esposo da dona do Sonho de Criança, ele é do 6º ao 3º ano do ensino médio. E lá no Sonho de Criança foi onde eu consegui crescer, eu consegui ser educado e tive uma base muito boa de todas as professoras que eu tive. Só tinha professora. Até o 5º ano só foi professora. E eu sempre me destaquei muito, muito, muito. Eu sempre fui um pouco evoluído para minha idade. E isso era legal porque eu via o que as pessoas falavam sobre mim, né? Era bem interessante. E depois que eu saí de lá, eu fui pro 6º ano, um colégio que ficava ao lado, né? Fazer meu ensino médio, meu Fundamental 2, né? Seguiria pro ensino médio. Eu tive muitos amigos, né? Eu tinha amigos próximos e sempre fui muito conhecido. Mas eu era muito conhecido não porque eu chamava atenção, eu queria chamar atenção, mas é porque os feitos que eu tinha chamavam a atenção. Eu sempre tirei notas muito altas, sempre consegui estudar muito, eu sabia explicar muito para os meus colegas. E eles me viam como uma referência. E lá no 6º ano, quando eu passei para o 7º, eu comecei a mudar a minha forma de estudar, até porque você passa a ter várias matérias, enfim, é muito diferente. Em um determinado momento, eu tive que me mudar. Eu vim para o interior da Bahia, saí de Salvador, vim para uma cidadezinha chamada Cabaceiras do Paraguaçu. É uma cidade do interior, muito próxima a Cruz das Almas, que é onde eu estudo hoje. Nessa mudança foi a virada de chave quando eu tinha 12 anos, que eu cheguei em um colégio novo, em uma cidade nova que eu não conhecia ninguém. Então eu fui obrigado a saber me comunicar, fui obrigado a sair da minha zona de conforto. Então com meus 12 anos eu vim cursar o 7º ano, a outra metade do 7º ano, aqui em Cruz das Almas. E assim, ainda no 7º ano eu fui pro colégio contemporâneo, fiz o 7º e 8º ano lá. E foi um período de mudança muito importante, de crescimento para mim. E que eu também tinha aquela importância, porque eu ainda tirava muitas notas altas, eu ainda sabia me comunicar muito bem. Eu sou um cara que gosta muito de brincar, mas que ao mesmo tempo sabe dividir muitos momentos que são necessários, que haja uma seriedade.
Então eu me destacava bastante por isso. Até que eu fui pro Montessori. O Colégio Montessori, eu só fiz o nono ano lá. E foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano de 2019. Acho que pra muita gente foi um ano muito bom. Que foi onde eu conheci muitas pessoas que fazem parte do meu vínculo atual. Já se passaram 6 anos. E essas pessoas ainda estão presentes no meu dia a dia. E que foi um momento que eu fiz muita amizade. Foi um momento que eu comecei a beijar na boca. Eu comecei a namorar. É, eu comecei a ver o mundo de outra forma. Eu comecei a conhecer dinheiro, né? Foi no nono ano. E meu pai sempre me dava acesso às contas bancárias, às coisas, para que eu pudesse ter uma responsabilidade, né? De nunca pegar e de, poxa, se eu precisar eu tenho aqui, meu pai vai me dar nesse momento. Eu era novo, né? E criava uma responsabilidade de proteção, né? Dos bens. Até que eu saí do nono ano e cheguei lá no ensino médio. Fui fazer IFBA, fiz técnico em agroindústria. Sou formado em técnico em agroindústria. Foi quando chegou a pandemia em 2020. Eu fiquei de março de 2020 até outubro sem estudar. Acho que foram quase 8 meses sem estudar. E eu ficava em casa sem fazer absolutamente nada. Nos primeiros 3, 4 meses eu fiquei sem fazer absolutamente nada. Mas a partir do quarto mês veio uma sensação de inutilidade e eu comecei a fazer algumas coisas. Comecei a aprender sobre Photoshop, comecei a aprender um pouco sobre como que funcionava a internet. E também foi um ponto muito importante porque meus pais trabalhavam em casa e a gente ficava em casa o tempo todo. Foi um momento difícil de relacionamento externo, mas pra gente foi até interessante, né? Mas que em determinado momento começou a afetar. Eu acho que todo mundo teve esse momento de que nas suas casas o relacionamento ficou um pouco quebrado, um pouco fadado ao acaso, não sei. E esse tempo que eu fiquei sem estudar, esses 4 meses que eu fiquei sem fazer nada, eu comecei a criar possibilidades de fazer alguma renda. E aí eu comecei a fazer tábuas de cortar carne. Eu e um amigo meu chamado Carlos. A gente começou a fazer tábua para cortar carne. E a gente começou a vender na feira. A gente vendeu na feira, a gente só foi umas 3, 4 semanas, eu acho. E ele não quis mais, né, fazer. E eu falei, tá bom, tudo bem. A gente fez a divisão do que a gente tinha ganho. Acho que a gente conseguiu só lucrar, tipo, em 4 semanas, a gente só lucrou R$ 100. Porque a gente comprou uma máquina, foi cento e pouco, R$ 200. E a gente ainda dividiu o valor para nós dois. Então acabou que ficou, no final das contas, R$ 100 pra cá. Mas foi bom porque a gente saiu da zona de conforto, a gente teve que lidar com pessoas. E depois que eu voltei pro colégio, eu já não voltei com com aquela vontade de ser muito bom. Já não voltei mais com aquela coisa de, poxa, eu preciso ser bom. Parece que eu perdi um pouco disso. E eu tinha pessoas próximas e parece que eu não tinha mais vontade de estudar, mesmo sabendo que eu era muito bom no estudo, né? Até que eu comecei a trabalhar de pedreiro. Pedreiro não, ajudante de pedreiro. Junto com meu avô, a gente construiu a minha casa, junto com meu pai. Então foi eu, meu pai e meu avô construímos nossa casa. E também trabalhei pro meu avô quando ele pedia. Ele me remunerava, claro que menos do que se eu fosse um profissional, mas ele me remunerava. Acho que eu trabalhei tipo umas 2 semanas com ele, pra ele no caso. Mas como ajudante de pedreiro eu trabalhei muito na minha casa. Então hoje, pelo fato de ter trabalhado aqui com construção civil, eu adquiri um conhecimento muito grande sobre um pouco de eletricidade, é o que eu sei menos, mas bastante sobre alvenaria, construção de muros, né? Parede, pintura. Sei um pouco também de hidráulica, essa parte de
de esgoto, como é que funciona. E então, hoje da casa eu sei fazer praticamente tudo, né? Lembra que eu tinha falado pra vocês na época da pandemia, que eu tinha feito, né? Algumas coisas no Photoshop, aprendido. Eu comecei a fazer alguns serviços bem simples, é, de logomarca, flyers, banners, mas que as pessoas nunca deram muito valor. Então sempre cobravam muito barato. Quer dizer, eu cobrava um preço já abaixo. Tipo, eu cobrava R$ 20 por arte. E as pessoas queriam menos ainda. Cheguei a vender arte de R$ 10. Arte que eu demorava um dia inteiro pra fazer. Então, as pessoas não davam valor. E aí, depois dessa parte do ajudante de pedreiro, design gráfico, que eu praticamente fiz, eu cheguei até a faculdade. Eu fiz acho que eu fiz 8 meses de cursinho, fiz cursinho online, fiz o ProEnem. E aí eu entrei no curso de medicina veterinária, na UFRB, em Cruz das Almas também. Então hoje, dia 6 de 2 de 2025, eu estou entrando no meu segundo ano em medicina veterinária, mais conhecido como terceiro semestre. E logo no meu primeiro ano, no meu primeiro semestre, eu tive um baque muito grande, né, que foi quando eu perdi em duas matérias. Perdi em uma matéria com 5,9, que a média era 6, e perdi em outra matéria com 3 e pouco. Essa eu perdi com vontade. Com vontade não, porque eu não queria perder, mas eu perdi feio, né? Que eu quis dizer. Tá, tem um ponto importante, antes de continuar a questão da faculdade, que na época em que eu terminei meu ensino médio, eu tive que fazer estágio. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, entre aspas, mas foi um dos melhores. Foi no momento que eu tinha que ir para outra cidade de ônibus. Eu pegava o ônibus às 6 da manhã, chegava lá por volta de 7h15, era mais ou menos esse horário. Eu pegava aqueles ônibus de viagem mesmo, ia pra lá, estagiava das 7 até às 12, pegava o ônibus 12h30, voltava pra casa 2 horas da tarde. É, Parece que é tranquilo, vamos dizer assim, chegar em casa às 2h30 da tarde, porém era muito difícil porque era muito cansativo. Eu pegava 1 hora e tanta de ônibus, vinha de uma cidade para outra, era muito calor e eu ficava com um cansaço muito grande. Então eu chegava em casa e não conseguia fazer mais nada durante a tarde, eu ia dormir e à noite eu via uma coisa ou outra. Mas com uma semana de trabalho eu recebi uma proposta. Esse estágio não era remunerado, eu não recebia renda nenhuma. Eu tinha que cumprir 2 meses praticamente de estágio, eu não recebia valor nenhum. E eu, no final da primeira semana, início da segunda, quem trabalhava lá no estágio junto comigo, falou com o dono do local. Eu trabalhava em uma padaria, só que era uma padaria barra supermercado muito grande na cidade que eu fazia estágio. Era o mais conhecido da cidade. E tinha a matriz, tinha um mercado matriz, que era o mercado base, vamos dizer assim, tinha uma filial. Eu trabalhava na filial. Até que chegou a proposta do dono, o dono me chamou lá na base, na principal, que é a matriz, e me ofereceu o seguinte: ele era dono de um hotel do lado do local que eu trabalhava, e ele me ofereceu um quarto para que eu ficasse lá quanto tempo eu quisesse, até eu terminar o estágio. Então, eu poderia ter café da manhã, né, lá de graça, que era o café do hotel, e que ele não ia me cobrar nada. Então, eu cheguei bem feliz em casa, porque eu falei para os meus pais que eu tinha recebido essa proposta, e eu aceitei, né? Eu tinha na época 17 anos, e aí eu fui morar em outra cidade, então eu ficava lá de segunda a sexta, quando era sexta final do dia, não, de segunda a sábado, quando era sábado eu vinha pra minha cidade natal, né? Pra casa dos meus pais, novamente. E eu fiquei fazendo isso durante 2 meses. Foram
mês de muito aprendizado, porque eu fazia técnico em agroindústria e eu tinha. O serviço que eu fui prestar lá foi de padeiro. Eu comecei como padeiro. E eu fui evoluindo muito rápido. Eu cheguei como auxiliar de padeiro. É, em pouco tempo eu já comecei a ter uma ideia sobre gestão de pessoas, depois sobre gestão de estoque. E eu sempre tive conhecimento de informática. E só para contar para você de maneira bem resumida, que esse vídeo já está bem grande, eu é, na segunda, terceira semana eu já tinha acesso às câmaras frias, eu já buscava os pães para fazer lá nessas câmaras frias, eu já dava dicas do que seria feito para os padeiros, para as pessoas que trabalhavam comigo. Eu, em 2 semanas praticamente eu já sabia fazer tudo, tudo de lá. E eu fazia muito rápido e fazia muito bem. Até que eu fiquei muito próximo do gerente, fiquei muito próximo dele e é, a gente criou uma amizade boa, né? E no final das contas, eu terminei como praticamente um gestor de estoque barra é, representante. Então, eu terminei a última semana passando para o meu gerente os pedidos que seriam feitos, né, para fornecedores. E terminei lá lançando notas também na última semana. Foi algo muito bom porque eu subi numa hierarquia e eu recebi reconhecimento do dono. Isso foi muito importante para mim. E no final das contas, o dono falou para mim assim: no dia que você precisar, a gente está aqui, né? Você foi muito importante, né? Porque eu tinha um conhecimento técnico dos pães, né? E eu tinha um conhecimento técnico do negócio. Então eu fazia relatórios, eu criava algumas coisas e eu passava pro dono, que ele ficava, poxa, planilhas, eu nunca vi planilhas. Então foi algo bem interessante. E por fim, voltando pro ponto da faculdade, é, hoje eu faço medicina veterinária e provavelmente eu vou seguir pro ramo de grandes animais, reprodução, genética, algo do tipo, né? Eu não penso em trabalhar com pequenos. Pequenos, a gente se refere a cachorro, gato, hamster. Assim, é um mercado que vem em grande crescimento. É um mercado que eu considero importante. As pessoas hoje tendem a ter menos filhos e ter mais animais para supostamente preencher a lacuna dos filhos, porque é menos gasto, porque é isso, porque é aquilo. Mas é um argumento para mim que não faz tanto sentido. Você tem que ter uma criança, tem que ter um cachorro também. Tem que ter os dois. Nunca um cachorro vai ser como uma criança, nem como nenhuma criança vai ser como um cachorro. E sobre o baque que eu tinha tomado na faculdade, que eu perdi nas 2 matérias, eu vinha como um cara muito bom, muito reconhecido nos lugares que eu passei. E eu cheguei na faculdade e eu só virei mais um. Perdi aquele tesão de estudar. Desaprendi a estudar. Mas essa comunicação que eu tenho, eu não perdi, né? Eu, inclusive, comecei a participar de projetos por causa de networking. Hoje eu já escrevi um artigo sobre o plexo nervoso de algumas aves. A que eu tava era a Jandaia coquinho, responsável. O nome técnico dela é Eupístula áurea. E aí, com ela, eu escrevi um artigo falando sobre plexo nervoso, para onde seguia os ramos, axilares, braquiais, enfim. É assunto para outro vídeo. Foi muito interessante, foi muito bom. E eu também passei na prova de monitoria. A prova de monitoria que eu passei foi de anatomia 2. Anatomia que ninguém queria fazer, ninguém queria pegar. Não por conta do professor, não por conta da dificuldade da matéria, mas que é uma matéria um pouco densa. Bem densa, bem densa. Porém, eu decidi me candidatar à prova de monitoria. Por quê? Primeiro que eu queria provar para mim mesmo que era possível. E as pessoas diziam que era muito difícil, ninguém queria. E eu queria ter contato com outras pessoas para passar meu conhecimento. E se eu estou passando conhecimento de uma matéria
que é base para todas as outras matérias, que vai ser muito importante. A anatomia 2 é muito importante porque fala sobre nervos, músculos, é, pega funcionamento de sistemas, gástrico, é, é, respiratório, enfim, é base para muita coisa. Então eu passei na prova de monitoria, a partir do dia 10 de março eu começo a dar as monitorias. E abriram-se novos caminhos para mim na faculdade, né? Eu talvez irei aceitar, porque a gente precisa ter uma importância no mundo. E eu não vejo muito futuro para mim, é um pouco estranho falar isso. Mas ultimamente eu tenho feito muita coisa e eu não tenho percebido muito resultado. Parece que tudo que eu faço, ou eu paro no meio do caminho, ou eu não termino, ou dá errado. Então é um pouco complicado, sabe? Já fiz bastante coisa e perdi aquela importância que eu tinha. É um pouco triste até de falar, assim. E o título do vídeo é Habilidades, Oportunidades e Para Onde Eu Vou. Realmente para onde eu vou eu não sei. Tô documentando isso pra vocês agora. Então, espero que vocês tenham gostado um pouco do meu relato de vida. Eu tenho 21 anos. Eu acho que eu sou bem novo. Tenho bastante coisa pra conhecer, pra amadurecer. E esse canal ele vai ter mais vídeos, com toda certeza. Vão ser vídeos assim. Eu não vou deixar meu Instagram aqui. Não vou divulgar esse conteúdo no Instagram porque eu creio que seja um conteúdo diferente. As pessoas do Instagram querem algo mais rápido, querem algo viral, querem áudio, querem meme. E esse canal vai ser um canal mais sobre realidade, sobre conversas, sobre reflexões. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo. E se você gostou, deixa sua curtida, seu joinha aí embaixo. E muito obrigado. Nos vemos na próxima.